Na verdade, hoje nós não vamos nos apresentar, né, Marcos? Nós já nos apresentamos na live anterior, então fica aí a dica, aqueles que querem conhecer um pouquinho do currículo dos dois aqui, dá um pulinho lá na live anterior que vocês vão conhecer certinho isso aí que a gente conversou, beleza? Mas aí, Marcos, o que eu queria bater um papo contigo, começar aí, a gente relembrar de algumas coisas, né? Uhum. Então, eu queria relembrar do momento gratificante para mim, que foi ter conhecido você, né? Opa! Então, Da mesma forma. nós somos convidados, né, pela Via Inox Tramontina, Tramontina aqui de Londrina, né, para conhecer a fábrica mesmo da Tramontina em Garibaldi e Em março, né, passado. isso, a Garibaldi e a outra cidade é Garibaldi, era... Ah, agora você me pegou também. Agora me o pegou nome da também. cidade. Na verdade é na outra cidade, né, Não é que é Antônio a Carlos, fábrica mesmo. é nome de uma pessoa, né? De uma personagem também, né? Não é Antônio Carlos, é Alguma outra coisa pessoa. parecida com isso aí. É. Eu lembro que é algo parecido. Mas, enfim, nós saímos de Londrina, né? Fomos visitar, então, a fábrica da Tramontina. Ficamos extremamente fascinados, né, Marcos? Pela qualidade, pelo, por toda a estrutura que a Tramontina tem, né? Por toda a história da Tramontina. Né? Então, Carlos Barbosa, Patrick, né? Bravo, Muito obrigado, Carlos Barbosa, é isso bravo. exatamente. Carlos Fugiu Barbosa, completamente o nome. vou até escrever aqui. Exatamente. Então, conhecemos então, né, a fábrica e foi muito gostoso, foi muito gratificante a gente conhecer todo o processo, né? Fomos recebidos, muito bem recebidos, inclusive pelo pessoal de lá, né? E na ocasião, nos conhecemos, né? Você e o Davi, que foram representando o escritório de vocês, né? Exato. E nos encontramos lá e Nossa fizemos amiga, alguns programas interessantes, né, Marcos? Uma tarde triste, tomando um dos melhores os vinhos, né? melhores Experimentando vinhos, os melhores né? chocolates. Citando nossos amigos lá, o Luciano Baquete e a Luciana Ranier, que estavam juntos, né? Muito Estavam queridos, juntos, né? isso. E o nosso amigo Jefferson, o Jefferson, Exatamente. que é o gerente aqui da loja Via Inox, né, de Londrina, ali na Rua Lagoas, uma Isso. enorme loja, belíssima, né? Que a gente convida aí os parceiros para ir, quem está nos assistindo, quem não conhece a loja, a conhecer e visitar. Exatamente. Porque é realmente uma loja, a loja é muito bacana e a fábrica é divina, né? Maravilhosa. Isso que a gente conheceu, uma das fábricas, né? Não, Existem várias delas. a gente sabe que a marca, todos no Brasil conhecem, né? Porque tem mais de 100 anos a marca Tramontina. Agora, outra coisa é você conhecer a empresa por dentro, políticas, a tecnologia, a maneira como eles administram, os recursos humanos. Toda a história de seriedade que envolve o processo e que dá esta fama que eles têm e também a segurança para nós especificadores e para os clientes, né? Os nossos clientes, né? Sim, exatamente. Então, né, na ocasião aí, fomos muito, muito felizes então aí em ter visitado, né, a Fábrica Tramontina e na ocasião ter nos conhecido aí e ter condições de trazer algum conteúdo para quem está assistindo, né, Marcos? Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua aceitação e vamos derriçar esse conteúdo aí que é bastante interessante, né? Bastante interessante, eu acredito que sim. Vai trazer um pouco à tona questões que normalmente, né, Maurício, não são conversadas nem entre nós, arquitetos, e que às vezes a gente, até por falta de subsídio, acaba falhando aqui ou acolá, né, em dar um atendimento, né, por não possuir toda essa experiência, vamos dizer assim, também de uma forma técnica, mais esmiuçada, etc., e tê-la a nosso serviço todos os dias. Então, eu acho que isso é uma coisa fantástica que você puxou essa questão, eu agradeço também por essa oportunidade.
Assim, a gente traz a discussão à tona, mostrando para os clientes, para as pessoas, como se dá essa relação. Né? Que é um exemplo, eu acredito, Maurício, que pode ser também traduzido para outras áreas do conhecimento e outras áreas comerciais, de prestadores de serviços. Né? Com certeza. A gente fala que é uma live sobre arquitetura, mas na verdade não é apenas, né, Marcos? Esses assuntos eles são bastante genéricos aí, ele vai servir para vários outros prestadores de serviço. Então vamos lá. Então, a nossa live de hoje, o grande tema é cliente, né? O idioma cliente. Por que nós criamos, né? Foi uma brincadeira no início, né, Marcos? Sim. Porque, na verdade, não se sintam clientes ofendidos, porque nós somos clientes também, né, Marcos? Lógico. Opa, tem como, hein? Então, realmente, qual que é a X da questão do nosso tema? Na verdade, a gente trazer à tona aí como fazer a leitura desse cliente, né? Entender as necessidades desse cliente, o que o nosso cliente espera de nós, né? Prestadores de serviço, principalmente prestadores de serviço, né? Uhum. Então, é basicamente nisso. E eu preparei alguns tópicos aqui, Marcos, né? Nós preparamos alguns tópicos, né? Nós dois. Vamos iniciar, então. Bom, primeiro, né, Marcos? Aquele velho e clichê convite. Então, pessoal que está nos assistindo, gentilmente nós vamos pedir para vocês mandar lá o aviãozinho, clica no aviãozinho e envia para a galera. Né? Tem muita gente que gostaria de assistir, mas às vezes acaba esquecendo ou não tendo acesso do conteúdo. Então, clica no aviãozinho e manda lá para a galera lá, para seus amigos, que enquanto mais a gente puder ajudar, né, e levar conteúdo para a galera, mais a gente fica contente e mais o pessoal consegue interagir com a gente também e colaborar com o nosso bate-papo. Né? Então, quem puder, manda o aviãozinho para a galera. Isso mesmo. Boa lembrança. Né? É isso aí. Então, vamos lá. O primeiro tópico que nós separamos é a interpretação das necessidades, né, do cliente. Na verdade, nós vamos aqui identificar qual é o objeto de discussão desse cliente. Né? Então, né, Marcos, o que inicialmente a gente falou? O que ele realmente precisa. Né? Então, tem que estar muito bem definido, nós temos que estar preparados, né, muito bem preparados, para entender o que ele realmente precisa. Né? O que a gente diz é o seguinte, na área de arquitetura, às vezes o cliente ele é muito leigo, ele não entende muito bem aonde começa um tipo de serviço e aonde finaliza. Né? Então, o que nós precisamos muito é levar para esse cliente, né? E explicar para esse cliente quais são as etapas do nosso trabalho, aonde começa uma, aonde começa a outra. Né? Então, nós precisamos muito explicar para o cliente, né, como funciona o nosso trabalho e ouvir do cliente tudo que ele tem a falar para que nós tenhamos condição de oferecer para ele uma solução que adequa exatamente à sua necessidade. Né, Marcos? Com certeza. Inclusive tem aqui a Daniela, está falando, Marcos, seu áudio está um pouco baixo. Agradeço, Daniela. Eu estou tentando aqui melhorar, né? Eu não sou um marinheiro meio de primeira viagem, mas vocês, por gentileza, me ajudem. Será que melhorou? Eu tentei aproximar um pouco aqui. Eu estou gravando. Eu estou ouvindo bem, Marcos. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Está um pouquinho baixo, mas é normal, eu acho, a distância que nós estamos a câmera aí. Certo. Então, Maurício, eu acho que você disse assim, olha, geralmente o cliente é leigo, é verdade, né? Apesar de toda a bagagem de informações que nós temos à disposição hoje, do chamado leigo, né? Às vezes um leigo, sobre determinado aspecto, às vezes ele tem mais informação que a pessoa, vamos dizer assim, o expertise, né? Que é expert, né? No assunto. Em alguma coisa, porque tudo é difícil você dominar, mesmo o expert. Mas eu diria, Maurício, eu ousaria dizer, baseado na minha experiência, que eu mesmo já patinei muito em delimitar o campo, objetivamente, o campo aonde inicia o meu trabalho,
onde está o meio, onde está o fim. Porque, Sim, geralmente, né, você se perde um pouco. É muito fácil, às vezes, o profissional, o iniciante, a pessoa que está começando, muitas vezes, no contato com o cliente, após delimitar objetivamente o serviço que ele vai fazer para o cliente, depois da necessidade passada, né, o cliente passa a sua necessidade, aí o arquiteto tem que estar muito atento, porque também tem uma coisa, às vezes você ouve o que o cliente, acontece de tudo, você ouve o que o cliente fala, mas você já está pensando o que você quer falar. É que nem aquele diálogo, né? Um diálogo meio de surdos, vamos dizer assim. Você está falando comigo, mas eu já estou pensando, não estou te ouvindo direito. Eu estou te ouvindo fragmentadamente, vamos dizer assim. E aí eu já estou pensando que resposta que eu vou te dar, como que eu vou reagir. Né? Não acontece isso muitas vezes, Maurício? acontece, e às vezes isso não é tão positivo, né, Marcos? Porque o que acontece? Às vezes nós, Exatamente. preocupados com a resposta, nós nos distraímos ao ouvir, né? Então, Exatamente. Essa questão eu acho fundamental, porque eu já apanhei muito, claro, nós somos os arquitetos, aqueles que têm que apresentar uma solução criativa, temos obrigação de ser criativo. É verdade. Mas antes de ser criativo, você precisa saber como vai aplicar essa sua criatividade, a serviço de quem. E se você não ouvir muito bem o seu cliente, por isso que nós temos dois ouvidos, né? E ter uma, vamos dizer assim, uma humildade mesmo, essa é uma palavra muito importante, em ouvi-lo, né? E saber não subestimar o conhecimento do cliente, não subestimar as informações que ele traz, porque ele vai trazer o ferramental, né? Então, não julgue, vamos dizer, se é pouco, se é muito e tal. Pelo contrário, eu acho que você tem que se esforçar para tirar o máximo, né? E se desvista também de preconceitos, né? sim. Se desvista de preconceitos, porque se você se encher de vaidades e preconceitos e achar que você é o melhor, pronto, ali já tem uma barreira pré-concebida para você fazer essa leitura, né, Maurício? Com certeza. E isso atinge não só os profissionais, nós, profissionais e prestadores de serviço, assim aqueles que trabalham com vendas também, né, Marcos? Aqueles que são vendedores, aquele que trabalha no departamento comercial, tem que ter esse princípio, né, para tocar todos os demais, né? Então, até a gente separou alguns tópicos, né? Sobre Certo. o que a gente. Quais são os objetos de arquitetura, né? Quais são os itens que é necessário a gente abrir para o cliente no início sobre esses pontos. Então, eu acho que a gente não precisa se estender tanto aqui, porque isso é algo muito particular de arquitetura, mas será que o cliente ele quer uma assessoria? Né? Será que ele quer apenas uma orientação técnica? Né? Será que ele precisa de um projeto um arquitetônico mesmo, construir uma residência do início? Será que é só uma reforma? Então, o cliente ele tem infinitas necessidades, né? E é aí que entra a nossa capacidade de conversa, de especulação, de entrevista, né? Para que nós possamos entender o que o cliente quer e oferecer para ele a melhor solução, né? Então, dentro desse primeiro tópico que a gente separou, que seria a interpretação das necessidades do cliente, né, para a gente delimitar e definir qual é o objeto dessa proposta, eu acho que esses pontos seriam bastante interessantes. E à frente nós vamos falar sobre esmiuçar um pouquinho melhor como que a gente atinge esse objetivo, né? Com certeza. Como você elencou, né, tem várias diferenças entre um serviço e outro, e o que é uma assessoria, o que é um projeto, cada um tem a sua especificidade. Né? A assessoria é uma coisa mais branda, né? Não menos importante. Às vezes o cliente não quer necessariamente se envolver num projeto, e ele quer uma assessoria, ele quer alguém que repercuta as suas ideias, ou seja, que
se coloque como um antagonista até para checar se as ideias dele estão boas. Às vezes ele quer ser o arquiteto. E você vai só aconselhando, dando, oferecendo opções, alternativas, para ele ir se assegurando de que as ideias dele estão razoáveis ou se ele vai construir alguma coisa em cima daquilo. Então, isso seria uma assessoria, né? Agora, Sim. você poderia explicar, por exemplo, eu gostaria de saber como é que você esmiuça, por exemplo, o projeto arquitetônico, que é um outro serviço, né? Como é que você separa? Porque nós sabemos que tem as etapas, né? O estudo preliminar e tal. Como é que você separa, você, Maurício, como é que você gosta de organizar as etapas com o cliente? O projeto arquitetônico, né, Marcos, é o que a gente costuma fazer um pouco mais, né, dentro do escritório. Então, ele inicia desde a... Bom, eu não vou falar muito sobre a entrevista com o cliente, que vai ser um tópico posterior que nós vamos conversar aqui, mas Claro. ele vai desde entender a necessidade do cliente, né, entrevistas, para a gente identificar isso. Ele inicia por um layout, onde é o preliminar, onde a gente já vai com uma proposta, né? Uma proposta de layout da planta baixa, que a gente já tem fluxos, uma layoutização, uma prévia dos móveis, para o cliente ter uma noção de escala, de espaço versus mobiliário, para ele entender mais ou menos, com medidas, né? Então, essa seria a primeira etapa, que seria o preliminar, que ele também pode vir acompanhado e acompanha também o 3D, para o cliente ter uma noção do que seria esse projeto concretizado, né, físico, né, isso traz para o cliente uma segurança. Uhum. Né? Todas essas etapas, ela depende de uma aprovação do cliente para eu avançar na próxima. Então, eu só vou elaborar um 3D a hora que o cliente me aprova o projeto arquitetônico, né? Então, é uma segunda etapa. Exato. Né? A hora que eu tenho o 3D e a gente faz as alterações necessárias, que o cliente se sente seguro do 3D, aí nós aprovamos essa etapa e partimos para o detalhamento e para o projeto executivo, né? Aquele executivo, aquele que vai para a prefeitura, que vai para aprovação, né? O detalhamento que vai para a construtora, para o engenheiro, para o pedreiro construir a obra mesmo, efetivamente, né? Então, essas para mim são as etapas do projeto arquitetônico, né? Que isso é muito importante porque o cliente precisa entender como funciona o arquitetônico para saber se realmente é o arquitetônico que ele vai contratar ou é parte do arquitetônico, né? Então, eu acho que esse primeiro capítulo nosso, que seria o objeto, seria mais ou menos isso, né, Marcos? É mais ou menos isso. Inclusive, gera muitas dúvidas. Às vezes, as pessoas que nunca trabalharam com arquiteto, né? Ela fala, mas e se eu não gostar? Ela fica um pouco ansiosa, né? Mas se você fizer um estudo, eu tenho o direito de mudar? Lógico que tem, né? Justamente, principalmente, na fase do estudo, né? Nessa fase tudo, que cada etapa tem que ser muito bem mastigada, tem que ser filtrada pelo cliente. A gente tem que deixar o cliente amadurecer, inclusive nos meus contratos, Maurício. Eu prevejo um tempo de 60 dias para ele amadurecer o estudo preliminar. Ele tem 60 dias para me dar uma resposta. Quer dizer, ele pode ir e vir, mudar, nós alteramos, etc. Claro que todas essas mudanças têm limites também, estão previstas em contrato. Mas é bem flexível. Sim. Inclusive, a pergunta do William, o William é bastante pertinente, ele colocou ali, né? E quando o cliente fica mudando de ideia e meio inseguro e acaba fazendo você ficar muito o seu tempo com ele. William, isso acontece bastante. Como que a gente dissolve isso e como que a gente resolve isso no dia a dia, né, Marcos? Vai ser o nosso próximo capítulo agora, que nós vamos abrir agora o nosso próximo assunto, e nós vamos responder aí, William, porque nós temos algumas técnicas, né, Marcos? E o grande motivo do nosso bate-papo aqui também é unir a minha pequena experiência de arquiteto, a sua grande experiência de arquiteto, e a minha pequena experiência na área de gestão de pessoas. Que a gente vai unir tudo isso aí para que a gente consiga ser mais efetivo, né, nessas escolhas, nessas decisões e nessa leitura do cliente. Então, respondendo um pouquinho melhor, William, quando nós temos uma leitura fiel do cliente, quando nós, profissionais, conseguimos seguir todos os passos de identificação da necessidade do cliente,
nós conseguimos atingir melhor esse objetivo. Consequentemente, nós perdemos menos tempo com o cliente e menos tempo do cliente, né? Nós conseguimos otimizar o tempo e espaço, né? E isso vai trazer um conforto para todos, né? Cliente, para nós profissionais e para o projeto, ele sai ganhando com isso. Então, vamos avançar para o nosso próximo tópico. Marcos, quer fazer mais uma consideração? Não, eu acho que eu acho que vai se esclarecendo à medida que nós vamos Vai. avançando aí, né? Isso. Mas, então, o nosso próximo aqui, que eu acho que é o mais importante tópico de toda a nossa conversa aqui hoje, né, Marcos? Que é uma palavra que eu não canso de dizer, na verdade, né? E está presente em todas as lives que a gente já fez, que eu fiz e que eu ainda acredito que nós vamos fazer, e que eu acho que é a palavra do momento, né, Marcos? Não somente para o momento do coronavírus, mas também para o momento que nós estamos vivendo de incertezas econômicas, da intolerância religiosa, da intolerância política, né, de opiniões, que é empatia. Né? Eu acho que é a palavra do século, empatia. Chave. Exatamente, porque eu acredito que ela resolva todos os outros problemas e conflitos. Uma vez que eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo entender melhor as necessidades, o porquê que aquele outro fez aquilo que eu não gostei, né? Consequentemente, eu acho que a crise acontece com menos frequência, né? Então, o ponto principal aí que a gente levantou seria a linguagem com que nós, profissionais, conversamos e abordamos o nosso cliente. Então, muitas vezes, eu recebo um cliente mais simples, que não se atenha a muitos detalhes técnicos, a termos técnicos, e eu, para mostrar, de repente, conhecimento, começo a despejar em cima desse cliente uma sequência de termos técnicos da área de arquitetura, que somente eu e meus amigos profissionais de arquitetura que vamos entender. Né? Então, isso não é nem um pouco interessante. Nós não conseguimos envolver o cliente nesse processo, né? Então ele jamais vai entender e vai gerar, consequentemente, uma insegurança para esse cliente, né? Dos assuntos abordados, do tema que nós estamos abordando e principalmente no alvo que é o projeto. Né? Então, a linguagem com a qual nós vamos nos referir ao cliente, eu classifico como o primeiro ponto aí dentro dessa análise do perfil do cliente. Né? Então, seria essa. E eu tenho um segundo ponto, Marcos, também, que é a questão de dispare perguntas. Né? Eu até coloquei lá. O cliente sempre gosta de conversar com a gente. O cliente sempre gosta de responder. Então, a gente não pode ter medo de disparar perguntas. Né? Então, no início, né, vamos ouvir mais, ouvir bastante o que o cliente tem a dizer. Para que nós tenhamos condição de falar a língua do cliente, é necessário que no início de uma conversa, nas primeiras abordagens com o cliente, nós demos oportunidade para ele falar. Né? Porque enquanto ele fala, nós observamos e com a nossa sensibilidade nós vamos captar qual é o estilo de linguagem, como que esse cliente gosta de falar e como que esse cliente automaticamente e consequentemente gosta de ouvir. Né? Então, esses passos eu acho muito importante. Ouvir o cliente, ouvir bastante o cliente no começo. Se a gente vai falar bastante, porque o arquiteto gosta de falar, né, Marco? Nossa, vamos deixar isso para frente, porque o início, quem tem que falar é o cliente, né? Para que a gente consiga escutar o que ele tem a dizer e que a gente consiga observar ele. Com certeza. Não, Maurício, é fundamental isso que você está falando. Inclusive, você tem que estimulá-lo até coisas que você pode julgar bobas, assim, mas que não são tão bobas assim, né? Como, por exemplo, tipos de emoções, né? Para você perceber pelo cliente o que ele gosta, até cores, sensações, né? Se ele gosta de um ambiente mais escuro, mais claro, se ele gosta de um... Enfim,
que tipo de estética ele gosta, ele aprecia, né? Se precisar até você mostrar alguma coisa, né? Para tirar, porque às vezes tem clientes também que gostam de falar, mas tem clientes que são mais mudos, são mais Sim. contidos, porque ele também está analisando, ele está vendo e tal. Então, fazer essa entrevista inicial, essa entrevista é da suma importância para colocar na mesa, vamos dizer assim, tudo, e inclusive perguntas mais pessoais também, sobre a família, para você ir identificando a composição desse cliente, que é uma coisa que eu quero que você fale. Porque, às vezes, o cliente que se apresenta não é só ele. Tem uma composição que tem uma influência direta, desculpe aí que eu pus a mão na frente, tem uma influência direta sobre ele, né? Então, o cliente não é um. Às vezes tem uma composição e você vai precisar descobrir isso aí. Exatamente. Então, isso é um ponto muito importante, né? Até antes de falar sobre isso, Marcos, eu queria falar sobre uma estratégia que nós temos também, né, para atingir o objetivo. Uhum. Que, como, né, o William tinha colocado ali um pouco atrás, Uhum. quando o cliente sente segurança no que nós estamos falando e ele respeita a nossa profissão, inclusive o nosso conhecimento técnico, a solução é mais efetiva, né? Então, uma das dicas, né, isso faz parte de gestão de pessoas, que eu gosto muito, seria mostre para o cliente que você respeita o conhecimento técnico da área dele, né? Então, uma vez que você, nessa conversa inicial, nós não estávamos nem falando de conversa para ouvir o cliente, nem ouvir o cliente referente à arquitetura ainda. É aquele bate-papo, como você disse. Nós temos que conhecer a família, conhecer onde ele trabalha, os hobbies. Tudo isso vai compondo, né? É como se fosse uma pasta do computadorzinho, né? Nós vamos colocando informações lá dentro e depois de tudo isso nós temos um arsenal de informações que vai ser usado lá na frente, né? Então, uma dica mostra para o cliente que você respeita o conhecimento técnico dele, né? De repente, o cliente ele é um pintor. Então, vamos valorizar, né, a profissão técnica dele, a atividade que ele tem. Mostra para ele que é importante, mostra para ele que o conhecimento dele é extremamente importante para a sociedade, para você, para o seu trabalho. Que, consequentemente, todo esse empenho seu em entender o cliente, a profissão dele, né, o que ele gosta de fazer, ele vai te retribuir isso de maneira inconsciente. Né? Então, aí ele vai te respeitar mais, porque isso é clichê, né, Marcos? Quando você respeita quem é respeitado e você gosta, nós gostamos disso, né? O nosso cliente também gosta. Então é muito importante que a gente consiga fazer isso, né? Até eu coloquei aqui né, que a partir de um cenário construído, você estará inserido naquela realidade. E, consequentemente, nisso, você vai conseguir solucionar o problema dele. Ou seja, nós precisamos ouvir o nosso cliente, nós precisamos trocar essa filosofia de respeito, né, para que aconteça mutuamente, para que a gente consiga entrar na vibe do cliente, né? Eu brinco muito que quando eu tenho um cliente, eu converso muito com ele, eu entro no universo dele, né? E quando eu vou entrar no meu computador para eu projetar para esse cliente, é como se eu assumisse a identidade dele, né? Para que a gente consiga realmente, senão nós vamos fazer um projeto para nós mesmos, né? Então, seria muito isso. E um outro detalhe antes de mudar de assunto, às vezes nós estamos destrinchando o assunto com o cliente. Muito importante, então, para quem está nos vendo, né, Marcos? Nós não estamos falando apenas de arquitetura, né? Então, antes da gente mudar de assunto com o cliente, às vezes a gente levanta um tópico muito importante saber se ele entendeu dali para trás, né? Questionar se ficou alguma dúvida ainda ou não. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não dá a chance e a oportunidade para o cliente de questionar, né? Então, temos que dar a chance, a oportunidade e tempo do cliente nos questionar, porque somente assim a gente consegue mudar de etapa, deixando o cliente com a confiança, com a autoconfiança, né?
Isso é muito interessante, que eu lembro de uma... isso pode acontecer muito frequente. Eu confesso para você que a gente sempre tem a tentação de que o cliente aprove tudo, né, de primeira. Claro, quem que não gosta, né? Fazer um gol de placa, já acertou, o cliente aprovou tudo, nossa, que maravilhoso. Mas a verdade é que não é bem assim, né? Às vezes, esta falta do que você está falando, de deixar o cliente num ambiente mais à vontade, demonstrar menos ansiedade, não ficar tão na preventiva, pronto para... Porque se ele argumentar isso, eu já tenho isso. Se ele argumentar aquilo, eu já tenho aquilo. Né? Não. Às vezes, você tem que sair um pouco do seu campo defensivo como profissional. Claro que você tem repertório, claro que você tem uma série de coisas na vantagem. Você tem para usar na hora certa e tal. Mas é preciso, como você bem disse, você lembre-se que você está sempre num exercício de audição, né? E só se você deixar realmente esgotar essa audição, você vai ter condição de ter um cliente que se aproprie das ideias que você está colocando, partilhando com ele. Na verdade, você está partilhando porque quem vai morar, quem vai viver ali é aquela pessoa, é uma pessoa. Né? Sim. Então, é fundamental a gente se despir um pouco eu diria, dessa ansiedade de que o projeto seja aprovado de primeira. O estudo, vamos dizer. Sim, com certeza. E aí você me levantou a questão, né, do cliente, quem é o cliente e se tem mais de um cliente, né? Então, realmente, nós levantamos o tópico que seria identificar a hierarquia, né? A hierarquia setorizada dos clientes, né? Nossa. Nós estávamos discutindo antes, né? Nossa. Existe a hierarquia desse cliente e aí ainda você colaborou aí e falou, mas existe a setorização, então, da hierarquia? Sim, existe. Como é que funciona isso? Às vezes, você recebe um cliente, né? O marido e a esposa para definir um projeto. Então, nós vamos começar a discutir o projeto, mas, na verdade, a gente acaba descobrindo em algum momento que o filho é aquele que tem a voz mais ativa e ele não está presente na reunião, né? Ou que um dos dois ali, né? Um dos dois, entre o marido e a esposa, um exemplo, né? Um deles tem a voz mais ativa, beleza. De repente isso pode acontecer. Só que pode ser setorizado. Pode ser setorizado, porque o que acontece? De repente, a mulher é que manda no quarto, no banheiro, e de repente o marido é que manda na área gourmet, na cozinha. Então existe essa hierarquia, e nós temos que entender essa hierarquia. Quem é que manda nesse projeto, né, Marcos? Sim, quem é que manda naquele quadrado, né? Isso é muito importante que a gente entenda, porque somente entendendo isso é que a gente vai começar a entender em que hora que você chama aquele cliente, né? Quando a gente fala aquele cliente, é no conjunto de clientes, porque na verdade nós temos o marido, a esposa, um filho, outra filha. Então nós temos, de repente, 4 clientes dentro de um só. Então, de repente, a gente tem que saber em que momento que a gente ativa aquele cliente para que ele se faça presente naquele momento para você decidir aquele detalhe. Então, é muito importante essa hierarquia do cliente, conhecer o conjunto de clientes e qual é que tem a opinião mais forte e formadora. Né? E aí, lá contigo, eu tinha dito para você que quando você senta numa mesa, isso é gestão de pessoas também, tá, Marcos? Vou voltar na parte de gestão de pessoas. Você vai começar a detalhar um assunto, você vai conhecer 3 tipos de pessoas que participam do projeto, do processo. Né? Nós temos aqueles que são os potencializadores. Certo. São aqueles que compram a ideia de início. Então, eu sou o mediador da conversa. Então, é eu que vou oferecer as soluções. Quando você pega o potencializador, é aquele que sempre vai concordar com a sua opinião, que te entende mais facilmente. Né? É o gol de placa que você disse. Certo. Né? Te dá força. Nós vamos ter ali os niveladores. Os niveladores são aqueles que ficam entre meio. Né? Aqueles que você vai ter que se esforçar um pouquinho para convencer ele
que a sua Isso. ideia é a melhor, que você tem um conhecimento técnico e você vai ter condições de atender esse cliente com aquela solução que você levantou. Aham. Aí, então, esses são o nivelador. E nós Certo. temos os dificultadores, É. né? E que é Esse, o terceiro, que é quem? É aquele que não concorda muito com as coisas, que não gosta muito das ideias, mas que também não dão opiniões e sugestões plausíveis. São aqueles que não colaboram com o projeto, com a ideia uhum, principal, uhum, mas que ele é um dos três que decide, é, né? Então, qual é a técnica que nós utilizamos com esse cliente em específico, né? É fazer com que a opinião, que a ideia dele uhum, seja tenha uma entonação mediante a conversa. Né? Nós precisamos ganhar ele para o projeto, para todo mundo sair ganhando. Né? Então, se a gente sabe que nós temos o potencializador, o nivelador e o dificultador, nós temos que trabalhar, às vezes, nós não podemos perder para o projeto, que às vezes a nossa solução ela é mais técnica, ela tem mais embasamento, né, para ser uhum. decidida. Então, qual é o ponto que nós temos que fazer? Nós temos que atingir esse dificultador, tá? E aí é aquilo que eu estava dizendo para vocês. Não apenas dentro da área de arquitetura, e sim toda a área de venda. Às vezes você está vendendo um objeto para uma família e a mãe quer comprar, o filho está indeciso e o marido não quer, né? Então, em quem que você tem que trabalhar? Naquele que quer? De maneira alguma, ele está ganho, né? Com O filho é o certeza. nivelador e o marido é o dificultador. É, Então, o que nós temos que fazer? Aí, ouvir bastante esse dificultador, ouvir ele para entender em que momento, o que incomoda efetivamente ele. E aí, né, Marco, a gente falou, né, nós temos que nos doar, às vezes nós temos que ser generosos, né? E essa generosidade, ela está em cima de você doar, de repente, uma ideia sua para é. esse dificultador, né? Nossa. Pega esse dificultador que está dificultando esse processo e aí ele solta uma ideia ou uma pequena sugestão ou apenas uma palavra e você traz ela para o contexto e Aham. você faz aquilo que a gente, né, falou, você se doa, né? Pega a sua ideia e doa a ele e coloque como se ele estivesse participando disso, né? A partir do momento que você consegue trabalhar desta forma, né, esse dificultador ele começa a entrar no processo. E a partir do Aham. momento que ele entra no processo, ele é um grande parceiro seu da ideia. E aí você Com ganha certeza. toda a opinião do projeto, né, um bem comum. Porque se você for bater de frente com o dificultador, todo mundo sai perdendo. Sai perdendo o potencializador, o nivelador, o dificultador e o projeto. Todo mundo sai perdendo. Então, nós temos que ter esse jogo de cintura para trabalhar com todos esses clientes. Né? Com Então, certeza. é um trabalho difícil, né, Marco? Olha, é muito difícil, tem de tudo. Eu tenho aqui, você falando, eu fui analisando, né, todo esse arco, são mais de 30 anos. Eu me lembro, a gente vai lembrando de todo tipo de cliente possível, né? Os facilitadores, os que são assim ponderados, que são na balança, depois aqueles que são os dificultadores, né? E tem aqueles que são impossíveis, que você pode fazer, dançar conforme o que for, porque às vezes também o cliente está muito seguro e ele realmente ainda não amadureceu, ele não sabe direito o que ele quer. Então, também para esse, você tem que dar o tempo para ele respirar, deixá-lo respirar, né? Dê um espaço para ele, dê um espaço. E você vai trabalhando, mas antenado com ele. Eu acho gozado também que, às vezes, eu acho que você já aconteceu isso. Tem aqueles que ficam escondidos, né, Maurício? Tem aqueles que se escondem atrás da esposa, se escondem. Depois eles mostram a garrinha. A hora que o negócio está fazendo, quando já está no final, ele chega, mas é isso? Mas o que é isso? Eu não quero assim de jeito nenhum. Eu não tá. Mas isso foi explicado, você não faz. Não, mas eu não entendi que era assim, não sei o quê. Então é o seguinte: para esses eu tenho um conselho, né? Eu falo, trague ele
no gancho, traga ele pendurado também. Exija a presença. Não, sou eu que decido. Mas, olha, se vamos fazer o espaço para os dois, se vamos fazer o espaço para o seu filho, ele é adolescente, ou mesmo a criança, lógico, principalmente a criança, ela tem muita fantasia, né? E a criança também vive naquele mundo, né? Então, é preciso que todo esse pessoal se envolva, ainda que minimamente, e você faça isso, você como arquiteto, e o membro da família que tem voz mais ativa, está mais presente como clientela, ele também permita que o outro se aproxime. Você conhece as nossas mães, né? Eu tinha uma mãe que era muito ciosa da cozinha. Quando ela começava a cozinhar, pronto, ninguém podia chegar perto, Maurício. Né? Mas aí começa, pô, mas eu não gostava assim, aí chegou lá, mas não gosto da fritura, mas não gosto. Então, agora vocês fazem a comida vocês mesmos. Né? É um exemplo assim, mas que serve para dizer assim, não desista, não desista de escutar a todos, trazer para a mesa, convide, insista. Eu vou usar a palavra até, insista em ouvir a todas as pessoas, principalmente naquela parte do projeto que você sabe que aquela pessoa pode ser sensível. Né? É isso. Exatamente. Então aí, para tudo isso, né, Marcos, a gente levantou também que é muito importante a gente saber o nível de informação desse cliente, para a gente também ter noção de cada um deles, para a gente ter noção de como que a gente expõe, né, as nossas ideias do nosso projeto. Mas aí, dando uma avançadinha aqui, nós também falamos que é muito importante a leitura do referencial estético desse cliente, né? Não ter receio de estimular a troca com o cliente de imagem, que ele possa te passar alguns referenciais, passar imagens da internet que ele gostou, fotos de coisas que ele gosta, para que você tenha condições de captar desse cliente o seu gosto pessoal, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele gosta de, né, que cor, que tipo que ele gosta, de que estilo arquitetônico que ele gosta, porque o cliente também não sabe nos dizer isso, né? Ele não sabe, qual é o estilo arquitetônico que você gosta? O cliente não vai saber explicar se ele é um contemporâneo, se ele é minimalista, se ele é clássico. Ele não vai ter condições de te explicar isso. Então, vai depender de uma série de informações que ele vai te dar para que você consiga captar esse estilo, né? E isso é muito importante, né? A gente tem que ser muito empático nesse momento para que a gente consiga captar tudo isso, né? E, consequente a isso, o que é muito importante? A gente ter condições de dar o feedback para o cliente. A partir do momento que você monta toda essa ideia, nós temos que dar o feedback, que é muito importante. Que seria adaptação à realidade. De repente o cliente ele tem uma ideia, ele quer uma casa clássica, nós até brincamos no exemplo, né, Marcos? De repente ele quer aquela sala gigante, com aquela curva, que as escadas se encontram lá em cima, igual a casa na novela das 8, né? E às vezes o cliente tem uma metragem pequena, então será que aquele sonho do cliente se adapta à realidade? Né? Porque essa realidade ela tá envolvida na delimitação do objeto lá atrás que a gente tinha falado, né? Uhum. Do programa de necessidade, daquilo que ele realmente precisa, dos espaços que ele precisa. Certo. Então, essa adaptação da realidade ela é muito importante, né? E não só da realidade, mas a viabilidade técnica. Né? Será que nós temos mão de obra específica para executar aquele trabalho naquele lugar? Né? Será que nós temos tecnologia para executar aquilo que o cliente está desejando naquele momento? Porque o que acontece? Essa viabilidade técnica, essa adaptação da realidade, ela, na verdade, ela é um contexto muito grande também da viabilidade financeira. Né? Será que o cliente consegue identificar se o cliente consegue identificar, na verdade, qual é o investimento que ele precisa fazer para atingir aquele objetivo? Né? E isso pode também gerar uma frustração para esse cliente que tem aquele sonho gigante. Então, nós, como mediadores, né, nós somos o grande mediador entre o cliente e o sonho dele, né? Então, nós temos que ter condições também de entrar nesse detalhe, entrar nesse universo aí
e fazer a mediação entre o que é possível, né? Entre aquele sonho que o cliente tem, o que nós conseguimos oferecer para esse cliente que a gente consiga, de repente, não na sua totalidade, mas de maneira parcial, atingir o objetivo de cada detalhe desse, né? Do sonho dele, daquela dificuldade técnica de execução. Então, essas viabilidades que a gente fala, né, do projeto, ela é muito importante, né? Porque nós que vamos passar para o cliente se é possível ou não. Com certeza. Eu diria que isso é o ponto-chave. É o ponto-chave, é o fulcro do problema. Porque daí depende o sucesso ou a frustração do projeto, do sonho do cliente, do teu... Porque se você desprezar isso na hora de você fazer essa avaliação, vai ser uma... Vamos dizer, tem muita chance de ter sucesso em todos os sentidos. Você vai fazer uma coisa linda, tal, se você realmente não filtrar essas condições materiais, técnicas, tudo que você falou, né? Você vai apresentar uma coisa linda, maravilhosa, mas que não se plasma na realidade. Então, isso vai frustrar todo mundo, vai frustrar, sabe? E, no fim, não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, esse cuidado é uma das coisas fundamentais, né? Exatamente. Eu acho bastante importante, sim. E um outro detalhe também, né, Marcos, que é muito importante para nós, seria a aceitação dos demais clientes, não é? Porque como que funciona? De repente, esse cliente, ele tem a mulher que é algo extremamente clássico, ela tem uma opinião clássica, e o marido, ele é minimalista. Como é que você trabalha com alguém que é clássico e outro que é minimalista? Né? Tem um cliente meu que acabou de levantar a mão aí, o Tiagão. O Tiagão sabe muito bem como é que funciona. Ele levantou a mão justamente por causa disso. Né? Eles são um caso bastante curioso e interessante, porque realmente nós tínhamos ela como um clássico bem definido, e ele tinha um mais modernista, mas que era aceitar o clássico em algum momento. Então, como que a gente consegue fazer? Aí que entra a hierarquia setorizada que a gente falou. Não é? Qual é o ambiente mais importante para ela? Então, vamos nos dedicar para esse detalhe, para esse ambiente onde ela tem maior persuasão, que ela tem um maior envolvimento. Domínio, tá? E qual é o ambiente, né? Que ele tem um maior envolvimento. Então, vamos trazer mais aquele estilo. É claro, a gente não pode transformar a casa no Frankenstein, né? Aquele espaço no Frankenstein, mas nós temos que ter essa mediação, né? Mediação e tentar agradar a todos. Né? Às vezes, a gente não vai conseguir agradar a todos, mas é o nosso grande empenho, né? É a nossa necessidade de fazer isso sim. Né? Então, a aceitação dos demais clientes é muito importante, não é? Com certeza, Maurício. Isso aí é fundamental, sim, você insistir nesses pontos. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu não quero me envolver. Às vezes, ela está escamoteando. Na verdade, ela quer se envolver, sim, mas ela não quer e tal. Quer, mas ela não quer, mas quer, mas precisa. Né? Ela precisa, nem que for minimamente. Né? Então, a gente tem que ter... nós somos mediadores, né? Voltando na primeira live, quer dizer, nós somos o intérprete entre o cliente e aquilo que ele quer também. Né? Então, nós temos que ajudar, e dar uma de psicólogo, muitas vezes, interpretar, né? Interpretar até os sonhos dele. Né? Eu não digo que é sonhos do ponto de vista onírico, mas é aquilo que ele quer projetar, o sonho enquanto um projeto de vida, né? Futuro. Claro. Mas tá bom, vamos para o próximo tópico, que está acabando o horário, hein, meu querido? Já está, né? Passa rápido demais, hein, Marcos, essa conversa nossa aqui. Nossa Senhora, nem fale. Então, o próximo ponto aqui que eu vou ressaltar, que na verdade ele é um pouco diferente da área de vendas, mas ele tem esse nome de pós-venda, né? Que daí eu vou entrar dentro de um termo mais técnico da área administrativa. Uma vez que o seu contrato foi fechado, às vezes não é nem um contrato, né? De repente você conversa com o cliente, levanta a necessidade dele, e aí você elabora um projeto e apresenta, o cliente gosta e aprova.
Então, todo esse processo, essas técnicas que a gente falou até aqui, desde lá do começo, de interpretação, análise do perfil do cliente, tudo mais, nós nos empenhamos nesse momento em seguir todos esses pontos para atingir esse objetivo. Então, a gente pode, de repente, achar equivocadamente que quando você atinge esse objetivo, que o trabalho que esse cliente terminou. Super ao contrário, nós temos que continuar com toda essa empatia, com toda essa atenção ao desejo do cliente, mesmo que nós já tenhamos finalizado o projeto. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão. E aí entra um termo aqui que é usado muito na administração e outros setores, que eu quero trazer para a arquitetura. Né? Eu acho que é um pouco inédito, novidade isso aí, mas eu acho muito importante e eu acho que é legal que a gente tenha essa visão. Né? Que é um termo, Customer Success, né? Que na verdade é o sucesso do cliente. Ele é muito usado na área administrativa, né? Na área de gerenciamento, gestão de pessoas, é muito utilizado. O que é esse Customer Success? Ele na verdade, é uma estratégia americana, né? Que surgiu em algumas empresas da área de softwares, para trazer um sucesso do cliente, né? E manter ele por mais tempo na sua carteira de clientes. Né? Por quê, Marcos? Porque existe, não sei se vocês já ouviram falar isso aí, que é o 7 vezes mais caro. Né? É uma outra técnica também, que é a relação entre conquistar um novo cliente e reter um cliente que é um cliente existente, um cliente antigo. Né? Então, os especialistas dizem que é 7 vezes mais caro você conquistar um novo cliente do que você reter aquele cliente antigo. Puxa vida. Só que você só vai reter um cliente antigo se sua pós-venda for efetiva. Né? Se o resultado com esse cliente foi bom. Se o resultado desse cliente foi bom, você automaticamente tem esse cliente por mais tempo. Você conseguiu reter esse cliente. Né? Então, eu acho que isso... Eu acho, Maurício, desculpe só interrompê-lo, mas eu acho que isso aí é uma prova cabal de que você consegue aplicar essas técnicas todas de empatia, etc., com o cliente. Se ele permanece, é sinal que qualidades ele enxerga em você. Né? Com certeza. E o grande objetivo dessa estratégia é colaborar para a criação de um cenário ideal para o cliente. Né? No qual eles se sintam satisfeitos com o produto e com o serviço que você ofereceu. Então, revisar durante o processo, porque às vezes você atinge o objetivo do projeto, você esquece do processo, mas revisar, né, durante o processo, se o objetivo está sendo seguido mesmo, se o objetivo, se o objeto está sendo seguido, né, e periodicamente sinalizar isso para o cliente. Né? Isso vai aumentar a confiança do cliente em você. Durante o processo, por mais que já tenha sido resolvido esse assunto, vamos voltar nesse assunto em alguns pequenos momentos, lembrar o cliente daquilo que você está fazendo, daquilo que foi combinado, que você está cumprindo. Né? Se alguma coisa sair fora do trilho, você retome esse assunto, coloque isso de uma maneira clara e objetiva. Tudo isso é muito importante para esse pós-venda. Né? E o cliente ele precisa perceber que você está constantemente preocupado e atento, né, às suas necessidades e ao seu projeto. Porque o projeto do cliente é o filho, né? Eu brinco muito, tem as minhas 2 meninas, se você quiser disparar um elogio para mim, eu vou ficar agradecido. Agora, se você disparar um elogio para as minhas filhas, eu vou ficar extremamente agradecido, né? E o projeto, ele é o filho. Né? Então, quando você mostra para o cliente que você está preocupado com o projeto, ele se sente extremamente agradecido, ele se sente contente de saber que você, às vezes, você fala, não, eu vou refazer porque eu não gostei disso. O cliente começa a perceber que você está preocupado com o projeto tanto quanto ele. Né? Com certeza. Isso é muito importante para esse pós-venda, né? E que você está atento aos tempos também de resposta, sabe, Maurício? Porque às vezes isso é muito comum também, nós sofremos com os fornecedores. Não se dá resposta no tempo desejado. Você deixa passar muito tempo para dar uma resposta. Não, você tem que dissipar. Eu, como cliente, não gosto de ficar sem resposta. E imagino que meus clientes também não. Então, mesmo que eu não tenha a solução ainda efetivada, que eu não cumpri as etapas, mas eu dou, sim,
procuro, pelo menos, dar uma resposta, porque eu me coloco empaticamente com ele, né? Sim. Então, Marcos, na verdade, assim, nós teríamos até algumas coisas a mais para a gente falar, para a gente esmiuçar um pouquinho mais desse assunto, que eu gosto bastante mesmo, né? Já expus para você no seu escritório, né? A gente já puxou bastante sobre isso. A parte de gestão de pessoas, realmente eu gosto bastante. Então, os escritórios, às vezes, estão mais preocupados com a parte burocrática, elaborar um contrato, explicar outras coisas, e às vezes nós não estamos preocupados em, em ouvir o cliente, né? Esse lado humano nosso, de repente, de bater um papo, e ter essa condição né, de criar essa relação com o cliente, que na verdade é a primeira live, né? Que é a intimidade comercial. Na verdade, por que nós montamos esse roteiro, né? Porque é uma continuidade de assuntos, né? Então, Com essa certeza. intimidade comercial é muito importante. Porque você começa a falar com a mesma língua com o cliente, a gente consegue atingir esses objetivos. Então, a parte de gestão de pessoas dentro de qualquer área, e principalmente na nossa área de arquitetura, é muito importante, porque a comunicação efetiva, ela leva você a realizar efetivamente esse sonho. Né? Com A certeza. comunicação, isso tudo que a gente está falando é comunicação, nada mais que comunicação. Se a gente não souber se comunicar com o nosso cliente, nós não vamos entender o que, que ele quer, o que, que ele deseja. Né? É verdade. E eu me ressinto de dizer o seguinte, que nas escolas de arquitetura não nos ensinam quase nada sobre isso. Quer dizer, com esta ênfase, matérias específicas para ter esse relacionamento interpessoal, desenvolver em nós essa capacidade, né? Que é uma coisa que você sofre muito até você pegar, pescar isso, né? E não de maneira sistemática ainda, né? Sim. E aí, Marcos, então eu vou me despedir já, porque normalmente me Beleza. despeço acabando, a gente nunca consegue finalizar uma live decente, porque cai, eu nem sei como é que está o tempo aí, mas eu queria agradecer mais uma vez, então, todos aqueles que estão presentes, agradecer ao nosso amigo Barreto, da TK Acabamentos, que está presente na live. Muito obrigado, Barreto, pela sua presença. Legal, Barreto. Obrigado por aqueles todos que comentaram. E apareceu para mim aqui, Marcos, 25 segundos, 24. Então, aquele abraço e deixo com você o tempo. Um abraço também a todos que nos assistiram. Obrigado pelo prestigiamento. Estamos juntos. Queremos passar e compartilhar coisas legais com você. Um beijo, Maurício. Um beijo para sua querida esposa e para os filhos. E tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser.